Meditação do dia, Malaquias 3, do 10 ao 17, está escrito: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. E por causa de vós, repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. E a vossa vinde no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós tendes dito: inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos cuidados em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade são edificados sim. Eles tentam a Deus e escapam. Então, aquele que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro. E o Senhor atentou e ouviu. E o memorial foi escrito diante dele para que os temeram o Senhor e para que se lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias. Poupá-lo-ei, como o homem poupa seu filho que o serve. Então voltarei e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então vamos para a meditação. A meditação hoje, vamos falar sobre o dízimo. O que é dízimo? Dízimo é o 10% de tudo aquilo que vem na sua mão. É a primícia de tudo. Tem muitas denominações que não pregam sobre o dízimo. Eles acham que não precisa. Por isso que você vê tantas denominações fracassadas, mirrada, que não cresce. Porque eles ainda não pregaram o Espírito, ainda não sabem o que é dízimo. Dízimo, desde o início. Desde o início, Deus deu as primícias. Desde o início. Adão e Eva foi o quê? A primícia da terra. Não foi? Vai ler a Bíblia, vai ler Gênesis. Depois, quem foi a nossa primícia? Quem foi que Deus deu como primícia? Jesus. Jesus foi o Cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo. Ele foi a própria primícia. Foi o tudo de Deus. Foi o Filho único de Deus que ele deu para nós. Foi a primícia. O primeiro filho, Deus botou no altar. Então hoje, aquela época, quando tinha o tabernáculo, as primícias eram os primeiros animais, sem defeito. Era assim antigamente. Vai ler a Bíblia. Era frutas, era verdura, tinha uma troca, tinha uns lugares que era óleo, né? Tinha outros lugares que era perfumes, especiarias, depende. E no nosso dia de hoje, não mudou. Mudou só a moeda, que hoje nós temos o dinheiro. E vocês têm obrigação, sim. Eu não sou obrigado? É sim, de ajudar a casa de Deus, é. É para poder a obra dele crescer. E a obra de Deus só cresce com nossos dízimos e ofertas. A oferta, sim, você dá o que pode e o que quiser. Mas que dê com alegria, não dê murmurando, não dê... Ai, meu Deus, eu tenho só 10 dólares, 10 euros, 10 reais, aquilo que é. Ai, se eu dar, vou ficar falta. Então não dê não. Não dê não. Deus fala para nós darmos com alegria. E o dízimo é o décima parte de tudo que passa na sua mão. Que seja trabalho, que seja ganhado, que seja achado. Não interessa, você tem que tirar, separar a 10ª parte. Para dar para Deus, para dar o que pertence a Deus, não pertence a você. Eu não sou dizimista, não. E olha como é que está a sua vida. Porque tem muitos crentes, muitos escribas, fariseus,
muitos hipócritas dentro das igrejas que não devolvem o dízimo. Porque olha para a quantidade. E às vezes é até um crente miserável que não tem nada e ainda fica com pena de ajudar a casa de Deus. Esse tipo de gente aí, Deus não pode contar não. E nem eu quero nas minhas amizades. Esses crentes mão de vaca. Eu chamo aqui mão de vaca. Que não quer ajudar a obra de Deus. Que tem maus olhos com a obra de Deus. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa. Ele não tem nada a ver com a fé. Não tem nada a ver com Deus. É ateu. Ele falou assim que não gosta das igrejas. De certas igrejas. Porque pede muito dinheiro. E quando você vai na igreja, que a igreja tá toda limpinha, os bancos tudo novinho, o banheiro todo limpinho, cheirosinho, vocês acham que o dinheiro vem da onde? E você sabe perfeitamente que onde você congrega não é ajudado pelo governo. Só tem uma denominação, que vocês conhecem muito bem, que é ajudado pelo governo. Então assim, dê para Deus, dê o seu melhor, faz com amor. Deus não fica devendo nada para ninguém. Um dia eu vou contar meu testemunho aqui para vocês e vocês vão ver o antes e o depois. Como era a minha vida sem Deus, sem eu ser fiel a Deus. E como é minha vida hoje. Ainda não vi na minha janelinha um que tá mais ou menos no meu nível. Mas não tô falando para me gloriar não, tô falando o que Deus fez na minha vida. Do zero, igual José. Do zero ao lugar de honra. Você tem que viver no lugar de honra. Num lugar de miséria. Lugar que não é nem o seu lugar. Esse não é o seu lugar. Deus não fez para você ficar nesse lugar aí, amargurada. Não tem nem dinheiro direito para comer, para se vestir. Não pode fazer uma viagem, não pode fazer nada. Vocês têm que se revoltar com essa vida. E aqui também, e ele pede, ele não fala quem quiser. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Sabe onde que é a casa do tesouro? Sabe onde é? Onde você congrega, ali é a casa do tesouro, onde tem a palavra de Deus, onde prega a palavra de Deus. Para que haja mantimento na minha casa, para que tenha mantimento na casa de Deus. O que é mantimento? É pagar água, luz, internet se tiver, para ajudar o pastor, a esposa do pastor, para ajudar a obra de Deus crescer. E só cresce com a nossa ajuda. E ele promete também que ele repreende o devorador e todos aqueles que destruirá os vossos frutos. Antes de eu ser dizimista fiel, sabe como era a minha vida? Eu ganhava quase 20 mil reais. Chegava no final do mês, eu não tinha nada. Tinha nada. Não tenho vício. Nunca tive vício na vida. De álcool, nada. Nunca tive. Nunca gostei. Mas não tinha nada. Gastava com muita viagem, essas coisas, mas não tinha nada. Não tinha nada. Por quê? Porque quem não tem o Espírito Santo, ele não tem um discernimento. É igual um carro desgovernado, não sabe para onde vai. É igual dinheiro, passa na sua mão, mas você não sabe com o que você está gastando. Chega no final do mês, eu tinha X e agora eu não tenho nada, eu gastei com o quê? Nem lembra com o que você gastou. Então Deus, ele quando você passa a ser fiel a ele repreende esse devorador que está na sua vida. Às vezes o devorador não é nem o diabo, não. É você mesmo que devora tudo. Que tem a convulsão de comprar. Não tem controle, não tem educação financeira. Compra tudo aquilo que vê. E às vezes nem usa. Às vezes nem tá precisando. E ele fala aqui para concluir. E voltarei e farei a diferença entre o justo e o ímpio. O que serve a Deus e que não serve. Então assim, Deus ele não fica devendo nada para ninguém. Seja fiel a ele no pouco e no muito ele te colocará. E ele não vai ficar devendo nada para ninguém, porque Deus não é enrolado. Deus não é mentiroso. A palavra dele não volta vazia. Se ele falou que vai ter diferença entre você, que é dizimista, e uma pessoa que não é dizimista, pode ter certeza que ele vai cumprir. Então seja fiel a Deus. Seja homem de palavra, mulher de palavra. Devolva o que pertence a Deus, porque os 10% não pertencem a você e nunca pertenceu. Então, seja fiel a Deus. Ele vai honrar sua fé. Ele vai honrar tudo aquilo. Ele vai cumprir as promessas que ele te prometeu. Deus abençoe vocês e seja você a própria bênção.